você, para sua família. Um sábado maravilhoso. Como vocês estão? Como vocês dormiram? Saudade de falar com vocês de manhã, né? Eu acho bem melhor. Ontem uma irmã no camarim falou assim comigo, a irmã que tava ajudando a gente lá, levando as coisas pra gente comer. Aí ela falou assim, tô fazendo seu devocional, mas hoje não consegui porque eu tava aqui arrumando o evento. Nossa, fazer de manhã é bem melhor. Eu falei assim, é bem melhor. Que é mais prático, né, gente? O que acontece? Quando a gente literalmente inicia o nosso dia, começa tanta coisa pra gente fazer, não é verdade? Aí a gente tem que resolver aquilo, não sei o que, ligar pra quem resolver, não sei o que. Aí quando você vê, você acaba não tendo mais tempo. Então, se você priorizar acordar um pouco mais cedo pra você ter esse momento, com certeza vai ser melhor, né? Vocês dormiram bem, estão bem? Hoje é o nosso 18º dia. Ai, tá acabando. Está acabando, gente. Como tem sido pra vocês esses dias? Queria que vocês contassem pra mim o que Deus tem falado com vocês. Como tem sido esses 18 dias que a gente tá fazendo jejum, que nós estamos fazendo o nosso devocional juntos. Queria que vocês compartilhassem um pouco comigo como tem sido pra vocês. Bom dia. Eu cheguei ontem bem tarde da ministração. Eu cheguei, acho que 1 e pouco. Aí fui terminar os detalhes ainda do devocional de hoje. Fui dormir umas 2 e pouco. Mas tô bem. Com sono, mas tô bem. Aí nós estamos indo hoje pra São Paulo. Hoje a gente ministra em, acho que Itapevi. Esse devocional foi algo que veio no meu pior momento e está transformando a minha vida. Amém, Lari? Tudo bem, ó, a Bruna falou, hoje eu fiquei triste que perdi 2 dias. Não fica assim. Acontece. É só não desistir. E isso também, gente, vai acontecer, tá? Ó, Mari Rocha, beijo. Quando nós... No seu dia a dia, vai ser normal. 1 dia, 2 dias, você não conseguir fazer. O importante é não parar, não desistir, sabe? Não retroceder. Porque o que Satanás vai começar a colocar na sua cabeça? Quais foram os pensamentos? Vai ser, olha, pra quê? Você já, ok, nem adianta mais. Você nem conseguiu fazer 1 dia, 2 dias, esquece. 5 dias sem fazer, deixa isso pra lá que não é pra você, que você não vai conseguir. Então, assim, virão esses pensamentos até você. Então, o que você tem que fazer é repreendê-los e falar não. Por mais que você tenha que recomeçar 1 milhão de vezes da onde você parou, não pare. O importante é não parar, tá? É sempre continuar, entender que isso é uma disciplina, que é um novo hábito. Então, continue com fé. Aí há muitas pessoas colocando, estou fazendo os princípios, os 7 princípios. Amém, amém, amém. É diário, né, gente? É diário. Todos os dias a gente precisa nos alimentar. Que bênção. Eu fico realmente muito feliz. Tá bem? Amém. Eu fico feliz. Amém, gente. Glória a Deus. Eu vou desativar aqui os comentários pra gente começar a nossa oração. Amém? Vou começar aqui, tá? Amém. Senhor, bom dia. Bom dia, Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Obrigado, Senhor,
por todas as bênçãos recebidas. Obrigado por esse dia. Nos alegramos no Senhor nesse dia. Não pelo que o Senhor faz ou porque nós temos, mas porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Então nos alegramos em Ti. Aprendemos a descansar em Ti, Deus. Então que essa manhã o Senhor possa falar conosco, o Espírito Santo nos ensina. Estamos aqui para aprender. Aprender da Sua palavra, o que o Senhor nos ensina. Então, que o Senhor possa falar com cada coração, com cada casa aqui representada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, então vamos hoje para o nosso 10º. Ai, gente, ontem eu fiquei tão feliz que eu vi uma... Eu acho que eu até repostei aqui nos stories. Uma mulher, ela repostou, ela fazendo o devocional ela, um bebezinho assim no chão, uns cadernos e um outro filho dela assim com caderno. Isso é muito gostoso. E assim, uma dica. Por exemplo, se você não conseguir fazer todos os dias com seu marido ou com a sua esposa, tenta pelo menos fazer no final de semana, por causa dos horários de vocês. Isso é normal, tá, gente? Não é todo casal que consegue, por exemplo, eu viajo 3 vezes na semana, então eu tô sem eu ler 3 vezes na semana. Então, se vocês conseguirem, faz o final de semana ou domingo, sabe? Começa aos pouquinhos, né? Poxa, vamos fazer o devocional e depois a gente sabe fazer uma caminhada juntos, cedinho. Poxa, vamos ser, ou com seu filho ou sua filha, sabe? Aprenda a ensinar isso também, né? Para os seus filhos e, enfim, como eu falei ontem, eu não tenho prioridade, eu não tenho autoridade para falar sobre isso, mas só uma dica, assim, né? Porque eu acho que seria legal, importante se você conseguisse introduzir esse hábito logo cedo, né? Nos teus filhos. A pastora Thalita Pereira, ela mostra isso muito nas redes sociais, né? Ela fala que sem Bíblia, sem café. Tem alguma coisa assim, não sei exatamente como que é, mas as filhas dela, que são lindas, gente. Então tem Recife, por isso que eu lembrei delas. Conheço eles há muito, muito, muito tempo, quando a pastora Thalita ainda nem, né, era esse boom na internet. Ela já era uma querida, assim, o sotaque dela já era tão cativante que tem pessoas que marcam a gente nas agendas, né? E ela era uma dessas pessoas, assim, que já me marcaram, assim, sabe? E ela, pastor Arthur, e ela faz isso com as crianças, com as filhas dela. Então eu acho isso muito legal de introduzir isso nas meninas, nos filhos, né? Vamos lá. Hoje mais uma disciplina para nós, mais algo sobre o nosso dia a dia. Percebe que, assim, pessoal, eu procurei trazer coisas práticas, que todos nós vamos usar. É claro que, assim, no seu devocional é muito importante você ter um caminho. Eu acho que isso é legal, é importante. Então, quando você parar para fazer o seu devocional, organize ele. Ou compre um livro que tenha um devocional. Ou faça um plano da Bíblia, né? Como eu já disse para vocês, aquele aplicativo da Bíblia, acho que chama Holy Bible, eu não sei exatamente como que chama, gente. Ele tem vários planos, então assim, poxa, eu vou ler o livro de Mateus esse mês. Poxa, eu vou ler o livro de Isaías esse mês. Então é legal também você ter uma continuidade, né? Não todo dia. É claro que se não der, ou se você preferir assim, é do seu jeito. Só tô dando uma dica. Eu acho que é legal pro seu estudo, pro seu aprendizado. Poxa, esse mês eu vou ler com intensidade as parábolas de Jesus. Então, esse mês vou ler parábola. Então, tira depois um dia da sua semana para organizar o seu mês de devocional. Se você não organizar, aí até você chegar, acordar, procurar o que sai aleatório, eu vou ler, vou abrir a Bíblia e ler o que tiver lá. Chega uma hora que você vai cansar disso, só pelo trâmite todo de escolher e tudo mais. Então, assim, organize o seu mês. Poxa, esse mês eu vou ler esses capítulos.
Então eu vou organizar. Se eu quero ler 1, 2, 3 capítulos por dia, eu vou botar aqui. E se eu não... Então, assim, organize. Acho que é a melhor maneira de você se manter constante, né? Assim como você organiza o seu dia seguinte, né? O que eu vou fazer, como, que horas e tal, contrata a pessoa X, vai pra academia, vai não sei o quê, vai pro seu trabalho. Assim a gente tem que organizar também a nossa vida. Ai, minhas costas. Então hoje eu quero falar sobre mais uma coisa prática. Eu quero falar sobre corpo, alma e espírito. Sim, nós somos essas 3 coisas. Corpo, alma e espírito. E a gente tem que saber cuidar e direcionar cada uma dessas áreas da nossa vida, que são bem diferentes, tá? São bem diferentes. Não adianta também você focar só em uma coisa. Tem que ter um equilíbrio. Tudo que não é equilibrado, tudo que é demais para um lado, você vai sentir falta do outro, né? Então, assim, é importante você ter um equilíbrio. Isso é realmente importante nessas áreas da sua vida. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Todas essas áreas requerem um amor, um cuidado, uma atenção. Porque se você focar só em muito, né, sabe aquela pessoa que foca também só muito no espiritual? Não, mas eu oro 24 horas por dia e eu não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas outras áreas da vida dela estão desalinhadas. Então é importante. A Bíblia, mais uma vez, nos ensina sobre isso, tá? A Bíblia, mais uma vez, nos ensina. Então, vamos abrir nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Tá abrindo aí? 1 Tessalonicenses 5, 23. Hoje eu acertei, não gaguejei. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Jesus Cristo. Então, sim, nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito da mesma maneira, igualmente. O Senhor espera uma noiva que cuida desses 3 pilares. Entenda que os conserve plenamente para a vinda do nosso Jesus. Então, para a vinda do nosso Jesus, sim, Ele espera uma noiva que esteja com essas áreas equilibradas, que cuide de todas essas áreas. Então, não é só o espiritual, né? Não é só essa parte do espiritual, mas não podemos esquecer da alma e do corpo. Então, a primeira parte que eu queria compartilhar com vocês é o corpo. Vamos falar sobre o corpo, né, gente? O corpo que nossa visão, audição, paladar, olfato, tudo faz parte do nosso corpo. Tem um Provérbios que diz assim, Provérbios 11, 17, diz assim: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel prejudica o próprio corpo. Olha isso, gente. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel prejudica o próprio corpo. 11, 17. Eu queria entrar um pouco sobre isso, porque eu acho extremamente necessário e vou dar alguns exemplos sobre isso, tá? Por exemplo, eu poderia dar muitas desculpas, e já dei muitas vezes, sobre me exercitar. Vamos lá, a minha rotina, ela é bem complicada. Como vocês podem ver, cada dia um horário de agenda. Cada dia um horário. Por exemplo, ontem eu não dormi. A gente chegou, eu saí de casa de madrugada, fui pro aeroporto, passei o dia inteiro viajando. Cheguei na cidade onde eu ia ministrar 11 horas da noite. Eu ministrei 1h40 e voltei mais 4h30 de carro pro aeroporto. E do aeroporto vim para Recife. Resumindo, passei um dia inteiro sem dormir.
O dia inteiro sem dormir. Então qual que é a desculpinha? Não. Pra que você vai se exercitar? Pra quê? Então assim, são 3 dias da semana que são bem corridos. Bem corridos. Então você não tem horário pra comer. Por exemplo, ontem a gente não jantou. Não tinha nada pra jantar. Não, ontem a gente jantou, desculpa. Ontem a gente jantou. Teve umas irmãs no camarim. Ontem não. Ontem. Essa noite que eu não dormi, as irmãs foram lá e fizeram uma comida. Nossa, que foi provisão de Deus. Mas a grande maioria das vezes eu não janto. Então tem, né, uma pizza, tem não sei o que lá. E assim, não tem o que fazer. Ponto. Ok. Mas quando eu chego em casa, eu poderia continuar a mesma atitude, né? Domingo, segunda, terça e quarta. Tipo assim, vou comer tudo que eu quiser também. Vou descansar e tudo mais. Só que eu tenho uma rotina de malhação, sempre. Por quê? E eu nunca posto, né, gente? Né? Não é porque eu não tô postando, porque não é verdade, você tá vendo, né? Não acredite na internet. E aí eu tenho uma personal que eu já malho com ela há mais de 8 anos. E aí eu malho, eu tenho essa rotina de malhação, porque o que acontece? Quando eu deixo de malhar, quando eu deixo de cuidar do meu corpo, não adianta. Não adianta. As coisas começam a dar ruim no corpo. Eu começo na minha ministração a me sentir muito mais ofegante. Eu preciso desse preparo. Então, eu preciso fortalecer o meu corpo para aguentar aquilo que Deus colocou na minha vida. Uma vez eu vi uma história, eu não sei quem me contou, tá, pessoal? De um pastor que tinha um grande chamado de Deus. Isso não sei se é verdade ou se é só uma ilustração, tá? De um pastor que era um grande homem de Deus e ele ele viajava e tudo mais, mas ele não cuidava do seu corpo. Ele comia tudo que ele queria, ele não se exercitava, ele fazia tudo que ele queria. Tudo que ele queria fazer, ele fazia, e ele viajava muito em agendas. Até o dia que ele foi parar no hospital muito mal, com algum problema sério de saúde. E nas últimas palavras que ele disse, ele falou: é como se Deus me desse um cavalo para andar durante toda a minha caminhada. E eu matei esse cavalo. E ele morreu. Então é muito sério isso, gente. É claro que eu não estou falando de coisas que acontecem que a gente não tem controle. Doenças que acontecem que a gente não tem controle. Não estou falando disso. Mas tem muitas coisas que nós temos o controle sobre isso. Né? Se a gente se alimentar mal todos os dias, é inevitável. Então, assim, é a mesma coisa de eu chegar para ministrar e querer ter um bom fôlego, uma boa resistência, sabe? Enfim, estar bem fisicamente. E eu não tô falando de estética, gente, tô falando de saúde, tá? Eu não tô falando de estética, esquece. Estou falando de saúde. É a mesma coisa de Deus te dar uma palavra, te dar um chamado, te dar um filho, te dar uma família. E você não ter condições de cuidar da sua família, porque você tá muito mal. O seu corpo não aguenta mais. E nós temos esse controle, sabe? A gente tem esse domínio, né? Domínio próprio. Então, assim, cuidar do nosso corpo é algo extremamente importante. Não é sobre estética ou para postar na internet, não é nada disso, gente. É pro seu bem e o Senhor espera isso de nós. Quando você cuida do seu corpo, você está obedecendo a palavra de Deus. Porque quando ele voltar, ele vai querer esses 3 pilares da nossa vida. Esses 3 pilares. Não tem como a gente ser só uma coisa, não tem como a gente ser só espiritual ou cuidar só da nossa alma. Nós precisamos cuidar de todas as áreas da nossa vida. Porque se uma tiver maior que a outra, vai despencar ao outro lado. Não existe isso, gente. Tem que estar uma balança para todos eles seguirem bem. Então, assim, dicas da Gabi. Gente, hoje, por mais que, poxa, Gabi, eu não tenho condição de pagar uma academia. Gente, se você tem internet no seu celular, tem inúmeras maneiras de treinar em casa.
Muitas. Eu faço isso várias vezes durante a agenda. Às vezes não tem academia no hotel, ou não me sinto à vontade de ir na academia do hotel sozinha. Então tem inúmeros. Esses dias que eu tava viajando com o Lê, a gente tava com dor nas costas, que a gente tava fazendo trilha e tava um lugar frio, a gente colocou no YouTube alongamento. Botamos lá no nosso celular e fomos fazer alongamento no quarto onde a gente alugou a casa lá. Então, assim, possibilidades sempre tem, caminhos sempre tem. Então para, gente, de dar uma desculpa. Alimentação, todo mundo pode melhorar. Todo mundo pode tirar um refrigerante, pode tirar algo extremamente gorduroso, pode tirar, comer salgadinho todo dia. Todo mundo consegue fazer alguma coisa por você. Você consegue fazer. E cuidar do seu corpo é importante. E o Senhor espera isso de nós. Como que você vai viver aquilo que Deus tem para sua vida se o seu corpo não estiver bem? Como? Se você adoecer por falha sua. Por falha sua. Deus falou muito comigo. Eu compartilhei isso com vocês aqui. Que tive pedra no rim. Imagina, gente. Imagina. E eu nem sabia. Sabe aquele dia daquele meme daquela igreja da Bruna Carla? Que o pastor querido lá de BH, que ele chega e anuncia: Bruna Carla! Não sei se vocês já viram. Nesse dia, foi engraçado, eu tinha acabado de voltar do hospital. Eu tava muito mal, eu tava sentindo uma dor aqui abdominal. Eu quase não fui pra agenda. Eu cheguei em BH, me arrumei pra agenda e fui pro hospital. Porque, independente do que acontecesse, eu já tava pronta. E aí eu nem sabia que era pedra do rim, a médica nem conseguiu identificar naquela época que era pedra no rim. E aí eu tava com muita dor. E aí quase que eu não consegui cumprir a agenda. Quase. E eu nunca deixei de cumprir a agenda por alguma coisa de saúde, a não ser agora no Covid, né? Mas tirando isso, nunca deixei de cumprir nenhuma agenda. Então eu preocupada, eu falei: Senhor, eu não posso perder. Meu Deus, a igreja tá lá, o culto já começou. E eu preocupadíssima, né? E Deus falou muito comigo, tipo assim, isso aí é responsabilidade sua. É negligência minha, foi negligência minha. Eu não tomava água de jeito nenhum, né? Então, tipo assim, isso foi uma realidade. Então, como que eu vou cumprir o que Deus tem pra minha vida se eu não me posiciono? Conversando com o Anderson Freire esses dias, ele é um exemplo maravilhoso disso. O Anderson, ele não estava conseguindo ministrar de pé. Ele estava precisando ministrar sentado, porque ele não conseguia mais, o joelho dele não aguentava mais ministrar de pé. E ele é um exemplo maravilhoso, né, de posicionamento. Você vê ele malhando, né, ele posta vídeo dele malhando, dele comendo bem na estrada. Então, assim, é por você, e Deus espera que você cuide disso, do seu corpo. Deus espera que você tenha uma atenção a isso. Então, coloque como prioridade também na sua vida cuidar do seu corpo. Comece aos poucos, mas comece. Não é que você tem que ter um corpo perfeito de revista e não sei o que lá. Um bom exemplo para isso, gente, pode falar, é o meu pai. Pra quem não sabe, o meu pai, ele tem um problema sério do coração. Até na época que eu casei fora do país, e quando a gente foi viajar, ele operou, tem 1 milhão de stents no coração, acho que ele tem 8 stents no coração. E aí, quando ele operou, e aí quando eu casei, o médico, pra vocês terem uma ideia, o médico não queria nem liberar ele pra viajar. Se vocês verem as fotos, meu pai estava bem magro, bem magro. Ele estava bem debilitado. Só que o meu pai sempre foi um cara que fez eu não tô tirando, entenda com sabedoria o que eu tô falando. Não estou tirando a mão de Deus. Isso está acima de todas as coisas. Se Deus não quiser, se Deus não cuidar, em vão é tudo. Amém? Mas estou falando também de um posicionamento do meu pai. Tipo assim, ele operou do coração, colocou 8 stents, assim. Foi muito sério que meu pai teve, muito sério. E só que meu pai, ele sempre foi um cara que sempre fez atividade física, sempre. E não é que ele, tipo,
paga academia e vai na academia. Não, ele anda de bike. A alegria da vida dele é andar de bike. Então, meu pai anda 40 quilômetros de bike por dia. E meu pai tem 60 e poucos anos. E ele anda 60 e poucos quilômetros, 40 e poucos quilômetros de bike. É bizarro, eu sei, é bizarro. Aí foi ele com aquelas perninhas finas dele, com o radinho dele, e ele sai andando. Meu pai é muito engraçado, vocês sabem disso, né? Ele sai, aí às vezes chama o Lê, aí os dois saem pra andar de bike. Então, assim... E o médico falou que por conta dessa atividade dele, foi algo que ajudou muito no pós. Então, depois ele teve que operar da hérnia e tudo mais, coisa que ele tinha que sair do hospital com 5 dias. No outro dia ele saiu. Então, assim, a recuperação dele foi muito boa. Por quê? Porque ele tinha um histórico de atividade física. Você prepara o seu coração, você cuida. Então, assim, isso é extremamente importante. Extremamente importante. Poxa, eu quero ver meus filhos crescer, eu quero ver meus netos crescerem. Não tem tempo, mas eu tô velho, eu já passei da idade. Gente, não existe isso. É claro que com um acompanhamento médico, sabe? Fazendo tudo certinho. Lógico, você não pode sair do nada, eu vou fazer isso. Mas assim, com sabedoria, com calma, com olhando, perguntando pra alguém que saiba. Poxa, como que eu posso começar? Se eu tenho algum problema já médico, né? Você tem que tomar alguns cuidados, enfim. Mas tome cuidado e então tome isso como prioridade da sua vida. Prioridade da sua vida. Ai, Gabi, por exemplo, eu sou uma pessoa, gente, vou ser muito sério pra vocês, que eu amo comer. Comida. Se você botar salada na minha frente, eu vou chorar. Tô sendo sincera. Mas assim, eu sei que eu não posso comer tudo que eu quero e amo todos os dias. Então, se eu pudesse, eu comeria pizza todos os dias, comeria pão todos os dias, hambúrguer, eu comeria todos os dias, mas não pode, né? Não pode. Então, cuide do seu corpo. Correndo aqui, meu Deus. E aí, a mordomia do corpo é algo de uma maneira de servir a Deus. Você entregar, é nosso, né, um templo do Espírito Santo, é o nosso corpo. Se você destruir esse templo, como que Deus vai habitar nele? Se você destrói diariamente o seu corpo, não tem como, né, você sobreviver. Então, o nosso corpo fala sobre, né, visão, audição, e a palavra nos fala sobre isso, e eu queria falar sobre um pouco de visão e audição também. Visão. Se o seu olho direito o faz pecar, arranque-o e o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a, lance-a para fora. É melhor perder parte de um corpo do que ir todo ele para o inferno. Mateus 5, 29. Então, assim, visão. Às vezes, muita coisa que a gente assiste não agrada a Deus. E isso faz parte também do nosso cuidado com o corpo. Nosso corpo, em geral, não é simplesmente a nossa saúde, mas com o que a gente vê, com o que a gente ouve. Sim. Então, assim, é importante a gente discernir. Ontem, o pessoal da banda, a gente estava comentando, falando sobre filme de terror. E eu já assisti filme de terror. E assim, eu não sei qual sentimento, se você já assistiu, qual sentimento você teve, mas não é leve. Não é leve, certo? Não é tipo de boa. Então sim, gente, existem muitos filmes que são consagrados mesmo, consagrados. E eles liberam espíritos malignos durante aquele filme. Então é importante você ter o discernimento dos teus olhos. O que você está assistindo? O que você coloca dentro da sua casa para você assistir com a sua família? Cenas que não são apropriadas. O que você coloca para você assistir que você poderia tirar? O que está te influenciando? Ou aqui mesmo no Instagram, o que você está vendo? Eu fico vendo o BBB todos os dias, 24 horas por dia. Gente, o que isso vai acrescentar na sua vida? De verdade. Então, assim... Teve uma vez que eu peguei e fiz uma limpa no meu Instagram.
Às vezes a gente segue blogueira, sei lá, de maquiagem, de algumas coisas assim, que às vezes posta umas coisas que você nada a ver, e aí você fica aqui. Aí eu fiz uma limpa. Depois eu quero te convidar a você fazer uma limpa aqui no seu Instagram. Poxa, o que essa pessoa me acrescenta? Ah, eu gosto, essa pessoa é engraçada. Beleza. Eu não tô falando pra você, nossa, tem que seguir só coisas cristãs. Não tô falando disso, tá? Estou falando de coisas que talvez você não precisaria estar assistindo. A pessoa posta TikTok praticamente nua, não sei o que, não sei o que lá. Pra que você precisa seguir? Entendeu? Pra quê? Qual a intenção? Os teus olhos estão vendo e isso entra pra tua alma. Não tem como. Não tem como. Por mais que você se ache maduro o suficiente, entenda que não, é só uma pessoa, magia, não tem nada a ver. Gente, isso é real. Isso vai entrando pro nosso consciente. Tá? Então, assim, tenha o seu cuidado com a sua visão. Com o que você faz, com o que você vê, com o que você ouve. Nessa polêmica de ouvir música do mundo, não ouvir música do... Gente, tudo isso é uma influência pra gente muito grande. Então, preste atenção no que você tem ouvido e que isso tem te influenciado. Da mesma maneira que você ouve uma música cristã e você sente a glória, o Espírito Santo de Deus, algo é liberado sobre a sua vida. Certo? Algo é liberado. Tanto que isso é muito importante quando a gente faz uma... Eu, pelo menos, quando eu faço qualquer gravação de vídeo, eu oro para que o Espírito Santo flua através de mim, que eu desapareça, e que o Senhor, que o amor de Deus, que a bondade de Deus, que a cura, que o Espírito Santo flua através de mim. Essa é a minha oração. Da mesma maneira que eu uso a música para isso, outras pessoas usam a música ao contrário, para coisas ruins. E isso é uma realidade. A gente vê muitos cantores até internacionais que fazem sem impactos com Satanás e tudo no vídeo, inúmeras coisas do vídeo são oferecidas para Satanás. Cores, danças, roupas, vestimentos, gestos, e você tá assistindo aquilo. E isso vai entrando. Então, assim, preste atenção no que você tá ouvindo, no que te edifica. O que não te edifica, gente, tchau. Tchau. Eu falo isso pra vocês. Tem inúmeras possibilidades, inúmeros gêneros pra você ouvir música cristã. Inúmeros gêneros. Inúmeros. Se você gosta de rock, se você gosta de samba, se você gosta de... Enfim, não sei qual estilo que você gosta, mas assim, existem possibilidades. Então, assim, quanto mais você se privar disso, gente, é melhor, tá? Então, tenha esse cuidado também com o seu corpo. Cada um... 1 Tessalonicenses 4, cada um saiba controlar o seu corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão e desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. As pessoas que, então, o que a Bíblia quer nos dizer? As pessoas que não conhecem a Deus, isso é natural delas. Então, assim, você não tem que se basear por elas. Não, mas a minha amiga faz isso, não, porque não sei o que, não sei o que lá. Qual que eu tenho problema de eu rebolar no TikTok? Gente... Se a gente quer viver segundo a palavra de Deus, segundo o que o Senhor nos ensina, a gente tem que fazer sacrifícios, a gente tem que cuidar daquilo que é realmente importante. Porque se a gente não cuidar, vai chegar uma hora que essas coisas que parecem não ser nada, vai se tornando algo grande. E aí vai se tornando algo normal pra você. Tipo, ah não, imagina, não tem nada a ver. Não, Gabi, para, isso daí não tem nada a ver. Mas chega uma hora que você se torna dependente daquilo, certo? Vícios, enfim. Então, saiba controlar o seu próprio corpo. Controle o seu próprio corpo, né? Domínio próprio. Vamos lá, vamos passar pro próximo que eu tô muito atrasada. Alma. Então, a nossa alma é a parte das nossas emoções. E que sim, são extremamente importantes. Tudo aquilo que você pensa, os seus pensamentos, suas palavras, definem muito suas ações. Muito. Se você ficar pensando em algo, não, acho que a pessoa, eu acho que essa pessoa fez isso, acho que essa pessoa pensa muito nisso. Eu já conheci algumas pessoas que têm problema que têm essa dificuldade de complexo de inferioridade. Ela sempre acha que ela é menor, ela acha que ela não consegue, que todas as pessoas são melhores que ela, que
E aí tudo que acontece ao seu redor, às vezes não tá acontecendo nada demais. A pessoa não falou nada demais, a pessoa ela tratou como trata todo mundo e ela acha que aquela pessoa foi grossa só com ela porque é com ela. Então, assim, tratar nossas emoções são extremamente importantes para a nossa vida. Extremamente importante. Então, cuidar da nossa saúde mental é importante. Você não pode deixar essa área de lado. Não pode deixar essa área de lado. E hoje, por exemplo, existem inúmeras pessoas de Deus que trabalham nessa área, né? Na área da psicologia, que eu acho importante, gente, ser uma pessoa de Deus. Porque hoje, no mundo que a gente está, os nossos princípios estão tão distorcidos que até uma pessoa, né, da área, da profissão, pode te dar um direcionamento totalmente errado, né? Então, assim, é importante... E se você tiver a necessidade de procurar, né, algum profissional, algum psicólogo e tudo mais, procure alguém que seja cristão. Eu acho que nessa área, por se tratar de uma área tão importante, né, e que fala também muito sobre princípios, a gente ter esse cuidado de ser uma pessoa cristã ou uma pessoa de princípios. Não precisa necessariamente cristã, mas uma pessoa que tenha princípios, que não destrua princípios. Eu acho que isso é importante, né? Eu conheço uma pessoa que foi numa psicóloga e a pessoa falou pra desistir de tudo, pra jogar tudo pro ar. Então, assim, né? A gente vive num mundo complicado. Então, a gente que crê na Bíblia, na palavra de Deus, mas a gente precisa cuidar dessa área da nossa vida. E a Bíblia nos dá inúmeras dicas, inúmeras maneiras. Nossa, minhas costas estão doendo muito. Inúmeras maneiras de cuidar da nossa alma, sabe? Ter esse cuidado. Então, é importante que você... Ai, deixa eu arrumar aqui, gente, pra ver se consigo botar pra trás. Ai, obrigada. Ai, o meu corpo, tô velha. As costas, gente, fica muito complicado nas agendas desses aviões. Mas o que acontece? A nossa alma, nossos pensamentos, o que você pensa, o que você fica pensando todo dia. Já parou pra pensar? Ai, eu acho que aquela pessoa vai fazer isso comigo, eu acho que aquela pessoa vai fazer isso comigo, não sei o que, não sei o que lá, e você já chega travada. Porque seus pensamentos definem suas ações, não tem como, não tem como. Então, se você se sente o menor de todos, se você acha que você não consegue e tudo mais, se você acordar todos os dias e ficar falando... Ah, eu não vou conseguir ter uma vida saudável, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir ajudar minha família, eu não vou conseguir, não sei o que. Sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir. Porque isso é uma crença, é uma certeza que você tem muito real. Muito real. Então, assim, você não vai conseguir. Porque você colocou isso e isso vira uma decisão, vira uma ação sua. Então... cuidar das suas emoções, né? A palavra diz que a nossa boca, tudo que sai da nossa boca tem poder e tem poder sim. Se você continuar falando, não, poxa, mas eu nunca vou ter um corpo saudável, eu nunca vou conseguir fazer os devocionais, eu nunca vou conseguir ser uma pessoa constante, eu não consigo, desde criança eu sou assim, sabe? Aquela coisa, eu não consigo, se torna uma crença naquilo que você realmente acredita. Então, ponto final. Então, às vezes, a gente toma atitudes baseadas nos nossos sentimentos e nas nossas emoções feridas. Trazemos feridas do passado, não somos curados na nossa alma, não liberamos perdão. A gente falou sobre perdão aqui um dia. Então, isso vai deixando a nossa alma o que? Amargurada. Então, nós precisamos ter emoções saudáveis e isso é difícil. É difícil, porque a gente vive coisas na nossa vida que às vezes vai nos travando, sabe? No nosso emocional. A gente, poxa, é traído numa amizade, traído num relacionamento, traído por uma pessoa que você confiava, aquilo te traz um trauma, e aí os próximos relacionamentos seus, você já chega com essa bagagem toda de traumas, de insegurança. Então tudo isso vai se desencadeando em um monte de ações por conta disso. Então, é importante sim você cuidar das suas emoções. Não deixe isso de lado. Não deixe essa parte da sua vida de lado. Ela não é menos importante. Ela não é menos importante.
é importante você cuidar da sua alma, para que você seja uma pessoa sarada. Uma pessoa sarada, não uma pessoa perfeita, mas uma pessoa sarada. Que às vezes as pessoas têm um provérbios perfeito, que ele é assim, Provérbios 27:7. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo o amargo é doce. A alma faminta, todo o amargo é doce. Sabe quando você tá com muita fome, muita fome, muita fome? Se imagina num carro, assim, num trânsito de uma cidade de São Paulo. Nada anda. Você tá num trânsito, tá com muita fome, muita fome. Você não tomou café, você não almoçou, hoje é final da tarde, você tá com dor de cabeça, com muita fome. O que acontece? Qualquer coisa que aparecer na sua frente é o melhor prato do mundo. Pode ser um salgadinho de isopor, pode ser um salgadinho gelado, frio, que foi frito há 3 dias atrás. Vai ser a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque você está com fome, você está faminto. Então, quando a sua alma está faminta, qualquer coisa está bom. Se você não recebeu de verdade o pleno amor de Deus para sua vida, se você não sabe o seu valor, se você não entende o seu valor, qualquer coisa tá bom para você. Qualquer relacionamento tá bom para você. E aí você vive de migalhas. Você vive numa dependência de uma pessoa que te trata mal, que não te trata bem, que não te honra, que não sei o que, porque você começa a namorar uma pessoa e você é tão dependente de um amor, você é tão faminto por aquilo que qualquer coisa serve. E você mantém esse namoro. Amizades. Qualquer tipo de relacionamento. Você é tão fragilizado, você tem um estoque tão vazio daquilo que qualquer coisa é doce. Qualquer coisa pra você é bom. Por quê? Porque você não é preenchido de verdade na sua alma. Não é preenchido por esse amor de Deus, por essa graça de Deus, por esse cuidado de Deus. Então, quando você tem a sua alma com fome, todo o amargo é doce. Então começa a identificar aí na sua vida áreas que talvez você aceite migalhas e que você precisa ser preenchido pelo amor de Deus. Eu não tô falando de relacionamentos de marido e mulher, nada disso, tá, gente? Tô falando de coisas que você não precisa ter. Isso Deus pode restaurar, Deus pode transformar. Não estou falando desse tipo de coisa, tá? Estou falando, por exemplo, de um namoro, estou falando de uma amizade, estou falando de relacionamentos que você escolhe ter, né? Assim, tipo, no seu dia a dia. E então você vai aceitando migalhas, porque você não é preenchido pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Então, em tudo e em todas as coisas, você precisa ser preenchido. E, por exemplo, num casamento, quando você é vazio, você coloca toda a sua expectativa em cima daquela pessoa. Isso se torna um relacionamento doentio, porque toda a sua base, sua estrutura se torna aquela pessoa. A sua fonte de felicidade, a sua fonte de amor é o seu marido e a sua mulher. E quando ele não preenche, porque ele não é capaz de preencher, você se frustra. Ele não é capaz de oferecer isso. Ninguém é capaz de oferecer isso, porque nós somos humanos. Por mais amável que a pessoa seja, por mais incrível que a pessoa seja, ela não é perfeita, então ela vai falhar com você. Então, a sua fonte de amor, fonte de alegria, fonte de paz não pode estar em uma pessoa. Tem que estar no Senhor. O Senhor é a nossa fonte de vida, de tudo, de alegria, de amor. Ele preenche o vazio da sua alma. Então a sua fonte tem que ser o Senhor, não uma pessoa. Porque aí quando você está satisfeito, pode vir qualquer coisa, você tá bem, você sabe que é bom. Você sabe que é bom.
Quando você realmente sabe que você é amado por Deus, que você recebeu o amor de Deus sobre a sua vida, você descansa. Você sabe o que é o melhor de Deus pra você. Então você não pega migalhas de ninguém. Você não precisa disso. Você se torna uma pessoa agradável. Porque você não é uma pessoa que depende do outro. Sabe aquela amizade que depende de você, que se frustra, que se decepciona, que você não pode errar? Gente, isso não existe. Isso não existe. A fonte de uma pessoa não pode ser você. E se é, está algo errado nisso. Tem algo errado nisso. Tá? Então, cuide das suas emoções. Não se compare. Hoje a internet, ela é um perigo de comparação, né? Você se comparar o cabelo da outra pessoa, o corpo da outra pessoa é melhor, a vida da outra pessoa é melhor. A gente, isso faz um mal surreal. Deus tem um plano perfeito para sua vida, você é perfeito, você é único. E mais uma vez, a internet é só sobre os melhores momentos de todo mundo. De todo mundo. É os melhores momentos. Então cuide também da sua alma. Então a gente falou sobre corpo e alma. Não tire isso da sua vida. Não deixe de cuidar das áreas da sua vida. Não deixe de cuidar dessas áreas do seu corpo e da sua alma. Isso é importante. Tudo caminha junto. Se um lado tá mais para baixo, você vai sentir falta do outro, tá? Então, um corpo saudável, uma vida saudável, você vai se sentir melhor, você vai se sentir bem, a sua alma vai estar mais descansada. Tudo tem uma continuidade, tá? Desculpa. E, por último, espírito, né? Espírito. Sim, nós precisamos cuidar do espírito. O espírito é a nossa conexão com Deus. A nossa conexão com Deus. E aí é uma guerra da nossa alma e nosso espírito, né? Que o nosso corpo, do nosso corpo com o nosso espírito. O nosso corpo tem vontades e desejos. É verdade? Então hoje, quando tocou o despertador, o que o seu corpo, a primeira coisa, falou pra mim? Ai, dorme mais. Você tá muito cansada. Você dormiu 4 horas só. Dorme mais um pouco. Dorme. Corpo e espírito. Isso sempre vai existir. Essa guerra sempre vai existir. Das suas vontades e do teu espírito. Então, mais uma vez, se você não alimentar o seu espírito, você morre. Não tem outra possibilidade, não tem outro caminho, outra alternativa, não tem. Sem alimentar o seu espírito, você morre. Você morre. Assim que se você não alimentar o seu corpo, você morre. Então, Colossenses 3:1. Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas que estão no céu, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensem sempre nas coisas do céu e não das coisas que são aqui da terra. Pois aquela natureza velha de vocês já morreu e a vida nova de vocês está escondida com Cristo em Deus. Nova criatura, sim. Então, nova criatura, novos hábitos. Também na sua parte espiritual. Tudo que a gente está fazendo aqui esses dias são disciplinas espirituais. Oração, jejum e o nosso devocional. É uma disciplina. Disciplina. Não é algo que, ai, que lindo. Ai, gente, hoje que vontade. Tem dia, gente, que você tá tão desanimado, tão frustrado. Você tá com uma dor tão grande que orar parece algo assim, impossível. Sua alma começa a gritar. Lembra quando tem um salmo que fala: aquieta minha alma, espera em Deus? Seu espírito, você tem que fortalecer o seu espírito. Você tem que saber quem domina. Quando você jejua, você coloca para o seu corpo entender que quem está no comando é o seu espírito. Entende? Você tem autonomia de dizer: não, eu não vou comer durante esse tempo.
Como assim? O seu corpo começa a entrar em estado de choque. Como assim? Você não vai comer? Eu tô morrendo de fome. Você começa a sentir dor de cabeça. Aí você começa a sentir vontade de comer todas as comidas possíveis do mundo. E você nem tava com vontade. Agora, quem tá fazendo um jejum sabe disso. É uma guerra. Começa todo mundo ao seu redor comer sua comida favorita. Ontem, depois da agenda, já tava tarde, eu tava com muita fome. Onde que os meninos param pra comer? No McDonald's. E o que eu não tô comendo? Pão. E eu falei, Jesus. Então, assim, a importância do jejum é exatamente essa. Matar a sua carne. Vencer a sua carne. Estar sob domínio da sua carne. Então, eu falei isso pra vocês, repito. Tem que ser, gente, algo rotineiro. Rotineiro. Então, assim, tira 2 dias da sua semana. Você não quer fazer todos os dias? Tira 2 dias da sua semana. 2 dias pra jejuar. É bem muito difícil. Você já tá vendo que não é difícil. 21 dias que a gente tá aguentando. Mas, um dia da sua semana. Não, todas as quartas-feiras eu faço um jejum especial para isso. Assim. Toda segunda e quinta eu faço um jejum. Todo sábado eu faço um jejum. Todo domingo eu faço um jejum. Escolhe um dia ou um dia que seja mais tranquilo para você na sua semana. Não sei como que é as suas atividades, tá? Não sei. Mas assim, tem que ser algo rotineiro, gente. Eu não posso fazer uma live com vocês em novembro, dezembro e vocês nunca mais terem jejuado. Não, gente, em nome de Jesus, com todo o meu amor, eu te peço para que você tenha as suas disciplinas espirituais em dia. Você vai falhar, é normal, mas, por exemplo, eu não sou uma pessoa organizada. Não sou. Tem aquela pessoa, o Lê, por exemplo, aquela pessoa organizada, que faz planilha, que sabe mexer no Excel. Eu não sei mexer no Excel. Ele sabe botar tudo no Excel e tal, e dinheiro, e não sei o que, e planilha, não sei o que lá. Ele é esse cara. Ele é sensacional. Eu não sou essa pessoa organizada. Então, o que eu fiz? Eu baixei um aplicativo de organização no celular e vou botando tudo que eu tenho que fazer no outro dia. Se eu não botar, eu não vou fazer. Então, assim, até responder as pessoas no WhatsApp, eu boto lá nesse negócio. É um erro, mas eu tô aqui confessando isso pra vocês. Tô querendo dar um exemplo pra vocês. Então, assim, todo hábito requer um esforço. E todo hábito também te traz muitos benefícios. Esses hábitos. Então, assim, você vai se tornar uma pessoa mais agradável, você vai se tornar uma pessoa mais leve, você vai se tornar uma pessoa que vai conseguir tomar decisões com mais facilidade, você vai ser uma pessoa que vai trazer mais leveza para o seu dia, para sua família, porque você não vai ficar dependendo dos outros para ser feliz, né? Então, cuide do seu espírito. Em nome de Jesus, que os pilares da sua vida espiritual possam ser verdadeiras, que a sua vida com Deus possa estar em dia, sua oração em dia, seu jejum em dia, seu tempo com Deus em dia após dia. Pessoal, Jesus está voltando. Isso é uma realidade. Jesus está voltando. E o primeiro versículo que a gente leu hoje, o Senhor espera esses 3 pilares irrepreensíveis em nós. Ele vai esperar que o seu corpo esteja bem, que a sua alma não esteja doente e que o espírito esteja forte. Então, Jesus está voltando. Aleluia. Aleluia. Então, que nada possa te distrair. Muitas pessoas desistem pelas distrações. Então, tome cuidado com as distrações. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um chamado para a sua vida. Então, não se distraia. Cuide desses 3 pilares da sua vida.
Coloque no seu, sabe, no espelho da sua casa. Coloque num lugar que você consiga visualizar todos os dias. Visualizar, sabe? Bota no lugar onde você faz maquiagem. Bota lá. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Até que isso se torne uma rotina. Até que isso se torne comum. Natural, tá? Isso é necessário, tá, pessoal? Em nome de Jesus. Então, que essa palavra possa estar no seu coração, que você possa tomar atitudes a partir disso. Faça suas anotações. No corpo, qual atitude que eu preciso tomar? Na alma, quais atitudes que eu preciso tomar? E no espírito, quais atitudes eu preciso tomar? Anote aí, faça a sua lista. Cada pessoa é individual, cada pessoa tem dificuldade mais em uma área, até que tudo se torne equilibrado. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos pela sua bondade, pelo seu amor. Deus, tu és fiel, Deus, tu és poderoso. E nós queremos, Senhor, te alegrar nesses 3 pilares, te obedecer nesses 3 pilares, o nosso corpo, alma e espírito. Que nós possamos, Senhor, te entregar o nosso melhor, que nós possamos cuidar do nosso corpo para que nós possamos viver tudo que o Senhor tem para nós, que nós possamos tomar cuidado com a nossa alma para que nós possamos ter atitudes melhores, Pai, uma vida melhor e que, Senhor, nós possamos cuidar da nossa vida espiritual para que nós possamos estar fortes, firmes em Ti, firmes na Sua palavra, firmes, Senhor, no reino dos céus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Continue firme. Amanhã eu espero você aqui. Daqui a pouco eu gravo um stories falando o horário de amanhã certinho. Amanhã é domingo, né? Eu acho que amanhã eu não consigo fazer de manhã. Porque eu acho que meu voo é 7, eu tenho que estar lá 6. Então eu vou acordar 5, então 6 eu acho que eu já tenho que estar no aeroporto. Eu acho, tá? Eu vou confirmar e eu falo aqui com vocês. Mas a gente faz na parte da manhã. Nem sei quando eu chegar no Rio, quando eu chegar em casa, eu já chego e já faço devocional. Porque domingo é mais complicado, né? Separar o domingo de tarde pra fazer o devocional. Então eu vou correr com isso, tá? Então eu falo aqui pra vocês. Curta muito o sábado de vocês. Curta a sua família, curta seus amigos. Cuide de você. Cuide de você, do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, tá bom? Um dia de bem.